Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. Nosso entrevistado hoje, Juarez Alves de Lima Júnior, divulgador do Espiritismo, trabalhador da causa do Evangelho e da causa espírita, trabalha na unificação kardecista, é advogado. Juarez, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Eu que agradeço a oportunidade, André, da gente poder divulgar ainda mais o tema proposto para o nosso encontro de hoje. E o tema proposto é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Este é o tema da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Mas antes de falarmos de Joana de Ângeles, por favor, Juarez, fale-nos um pouco sobre você. André, eu trago aqui para me identificar e como é que eu poderia me descrever àqueles que estão nos acompanhando, pegando um gancho do cancioneiro popular, mais ainda do nosso querido Milton Nascimento, quando ele nos diz que eu sou caçador de mim. Então nós estamos aí no dia a dia sempre buscando o autoencontro. E é exatamente aí que se encaixa a nossa querida mentora e veneranda Joana de Ângeles, pelo trabalho que ela exerce há décadas, há milênios, de esclarecimento e nos despertando a consciência. Então eu me qualifico como um caçador de mim, né? A cada dia a possibilidade do autoencontro. Juarez, me permita ser solidário com você nisto, caçador Obrigado. de mim. Obrigado. Juarez, quem foi Joana de Ângeles? Como e quando surgem os seus livros? André, Joana, eu a qualifico como uma verdadeira servidora de Cristo, né? A primeira ideia que se teve desse espírito fantástico e exímio orientador das causas psíquicas que nos envolvem e sempre atrelada a nos despertar para o autoconhecimento como uma forma, inclusive, de nos possibilitar o avanço no sentido da nossa elevação espiritual, ela foi, acima de tudo, uma leal ao Evangelho do Cristo. A primeira noção que se teve da sua existência foi nos trazida por Humberto de Campos na obra que ele intitulou Boa Nova. E lá ele descreve Joana como uma exímia defensora do Evangelho do Cristo, tendo, inclusive, sendo uma de suas mártires, né? Naquela oportunidade, ela foi queimada por não negar o cristianismo e por não negar o Cristo. Então, Joana, ela veio de uma forma brilhante ao longo de todo esse tempo, trazendo-nos sempre a sua ternura e, acima de tudo, a sua sabedoria, procurando, né, nos orientar na questão do autoconhecimento e na busca dessa introspecção tão necessária para que a gente possa vivenciar o Evangelho. Juarez, você nos disse quem foi Joana de Ângeles, um pouco da sua história através do livro Boa Nova, né?
de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Como e quando surgem os livros da Joana de Ângeles? A primeira obra que foi psicografada por Divaldo Franco foi no ano de 1964, denominado Messe do Amor, quer dizer, a colheita do amor. Olha como ela já começa, né, a nos despertar pelos sentimentos que nos embalam e nos envolvem. E a partir dali, de 1964 para cá, já são mais de 50 obras editadas, mais de 50 obras psicografadas. E em destaque, eu tenho sempre, porque é aí que reside o nosso trabalho maior, nas 16 obras que compõem a série psicológica de Joana de Ângeles, né? Que são 16 obras que não poderiam faltar em nenhuma biblioteca de um verdadeiro espírita, porque ali há uma provocação efetiva para essa descoberta de si mesmo, para essa busca do autoencontro. Então, é exatamente aí que começa todo o legado de Joana, 1964, através de Divaldo Pereira Franco. Agora uma pergunta bem objetiva e direta para o Juarez. Como é que surgiu o interesse pelo estudo? Porque, pelo que nós acompanhamos, você mantém um grupo de estudos há quanto tempo na unificação, Juarez? Esse ano estamos completando 12 anos ininterruptos de trabalho. 12 anos. 12 anos. A cada ano a gente se debruça em uma obra dessa série psicológica de Joana. Então, já estamos, em 2025, completando 12 anos. E a pergunta que você me formula, como é que começou o despertar desse interesse? André, quando eu trabalhava quando eu comecei, na verdade, a trabalhar na unificação kardecista, eu recepcionava as pessoas que lá adentravam em todos os trabalhos realizados de doutrina, de palestras e tudo mais. E observei que, a rigor, tínhamos muito interesse das pessoas em buscarem esclarecimentos. Então, de início, foi mais voltado para o que a gente conhece como um estudo focado na reforma íntima. Conversando com o nosso querido Antônio Balieiro, a quem eu rendo aqui minhas homenagens como hoje um espírito que nos conduz no nosso trabalho, ele sugeriu-me que estudasse a possibilidade da gente trabalhar com a educação dos sentimentos, através de uma obra que ele me presenteou, do Jason de Camargo, e a partir daí começamos a elaborar esse projeto, dentro daquelas, vamos dizer assim, do que a gente chama de orientação dada por Joana, que deveria servir como uma orientação a todas as casas espíritas, constituída de um tripé, que ela coloca como espiritizar, ela coloca como qualificar e ela coloca como humanizar. Então, a rigor, o que se observava de início, hoje nem tanto, porque nós temos o atendimento fraterno na maioria das casas, mas o que mais se verificava era que aquela criatura que ingressava na casa espírita em busca de um conforto, em busca de um consolo, em busca de um esclarecimento, não tinha. Então, dentro dessas orientações dadas por Joana, numa entrevista que eu acompanhei do Divaldo Franco, me despertou de fato o interesse de trabalhar exatamente em cima disso, buscando levar a pessoa a se autoconhecer, se autoamar, se autoencontrar. Porque, em resumo, é isso o que nos orienta, Joana, dentro desse tripé. Espiritizar,
porque, a rigor, seguimos as orientações do Pentateuco kardeciano. Então, ali nós temos o arcabouço de toda a nossa orientação. Então, Joana, ela enfatiza, dentro do espiritizar, como ela coloca, que não nos dispersemos por assuntos que não hoje, principalmente hoje, não se coaduna com a doutrina espírita, ela foge da questão doutrinária. E era necessário, e se faz hoje mais do que nunca, necessário a gente focar dentro do Pentateuco, que ali nós temos resposta e solução para tudo, né? Ao mesmo tempo, ela requer que os trabalhadores das casas se qualifiquem, procurem não ficar na mesmice de anos e anos, dentro daquele conhecimento empírico, como ela coloca, e muito bem enfatizado por Divaldo naquela oportunidade. Então, ela entende que a qualificação, mesmo daqueles trabalhadores que há anos ou décadas se dedicam ao trabalho numa casa espírita, ela deveria avançar no medido de você ir atualizando, porque uma coisa é certa, né? Toda leitura que se faz, ou releitura que se faz, é uma visão nova que se extrai da orientação espiritual, e isso agrega ao nosso processo de evolução. E, por fim, a humanização, porque não podemos tratar aquele que vai à casa espírita apenas como um elemento em busca de uma palestra ou de uma água fluidificada ou de um passe. É, acima de tudo, alguém sedento de uma boa orientação, de um bom conforto, de um bom acolhimento. Então, nesse contexto da espiritização, qualificação e humanização, foi onde tiramos o arcabouço para montarmos esse trabalho que a gente desenvolve já há 12 anos na Casa Espírita, na unificação. Por favor, Juarez, que dia e horário na unificação? Vamos contar para os nossos telespectadores e para as nossas telespectadoras. Claro, nós sempre trabalhamos às terças-feiras, das 19h30 às 20h30. A gente sempre... pode ser por rodízio, porque a gente sempre faz na pré-eleição, nós retornamos ao assunto anterior para que aquele que esteja ingressando no grupo pela primeira vez se sinta ali já, vamos dizer, acolhido e, ao mesmo tempo, atualizado do que vamos desenvolver naquela noite, né? Sabe, Juarez, uma situação me chama a atenção na série psicológica da Joana de Ângeles, porque tem um livro que, no meu entender, onde tudo começa, que ele é intitulado Jesus e Atualidade. E atualidade. A partir disto, e agora você fez uma consideração olhando para o aspecto das sociedades espíritas, o seu olhar introspectivo, né? Agora nós trazemos um olhar introspectivo, mas também social, da sociedade, da maneira geral, porque todos nós espíritas somos homens do mundo e precisamos viver no mundo, né? Que é a própria orientação de Paulo de Tarso, revigorada em suas epístolas. A pergunta que eu te apresento para a reflexão da nossa telespectadora e do nosso telespectador: essa obra da Joana de Ângeles, ela está conectada aos desafios atuais da sociedade? Por incrível que pareça, André, todas as obras de Joana, pelo menos aquelas que eu já tive contato, parece que ela está escrevendo hoje para nós. Tamanha a sua precisão e pontualidade daquilo que hoje carecemos, daquilo que hoje necessitamos. E eu destaco até as últimas 3 obras de Joana, que eu fugi um pouco do contexto dessa vamos dizer assim, dessa terapia psicológica espírita que Joana nos coloca, por 3 obras que ela lançou recentemente. Na abertura, quando deu-se a eclosão da pandemia, onde estávamos ali todos perdidos, e ela me lança uma obra, e olha o título dela:
Vidas Vazias, chamando-nos a atenção do preenchimento com a boa nova. Então, despertando-nos ali, olha, você tem uma oportunidade agora de uma clausura obrigatória para que você possa se conectar com você mesmo. Fazer o que até o nosso querido Bezerra de Menezes nos recomenda, fazer aquela autoviagem, perfeito? Que é uma obrigação de todo e qualquer encarnado. Fazer essa introspecção, fazer aquele burilamento que o nosso benfeitor Emmanuel sempre tem nos orientado, para expurgar ou verificar, para detectar aquilo que ainda está nos subordinando ao primitivismo, nos subordinando àqueles princípios ainda, aspas, animalescos, e despertar para o novo. E qual é o novo? A nossa ascensão, a nossa evolução, o nosso crescimento como ser espiritual. Então, nesse contexto, ela lança Vidas Vazias buscando nos preencher esse vazio de fato. Na metade, ela me lança uma outra obra chamada Vida Plena. Isso aqui ela já me coloca praticamente no final da pandemia. Nesse sentido, já preenchidos dessas orientações extremamente fantásticas, aniquilando com aquele vazio que dominava os nossos sentimentos e nossos pensamentos, na ordem correta, nossos pensamentos e sentimentos, uma vez que Joana coloca sempre que a gênese de tudo gravita ou tem-se no pensamento, então havia necessidade de buscar-se essa plenitude. E a plenitude sem de desgarrar dessa busca incessante do se autoconhecer, né? Do buscar se conhecer, do buscar se amar, autoamar-se, como ela coloca, para aí levarmos adiante o norte de toda a doutrina cristã. Ame-se para amar. Prepare-se intimamente para despertar o bom sentimento do amor e aí, vivenciando esse sentimento dentro de você, muito mais fácil, muito mais tranquilo e sereno, buscar a empatia que é tão necessária. E, por fim, ela lança Mundo Regenerado, que eu recomendo essas 3 obras, porque uma é complementar da outra. Aqui já estamos no final da pandemia e já nesse flagrante processo de transformação do mundo, na regeneração, saindo agora desse planetinha azul de provas e expiações e mergulhando num mundo regenerado. Então, sempre, toda e qualquer obra que se busca a leitura e compreensão de Joana de Ângeles, ela é sempre pontual e nunca tão atual como diante da necessidade que nós temos hoje. Juarez, você tem um trabalho de 12 anos, né, de estudo, pesquisa da obra de Joana de Ângeles, né? Esse trabalho dos sentimentos, né, que ocorre dentro de uma sociedade espírita. Creio eu que aberto àqueles que lá queiram se interessarem em estudar com vocês. O convite posso fazê-lo, né? Por favor, é aberto a todos, tanto dos trabalhadores da casa, que eu entendo uma necessidade de qualificação dentro daquela tríplice orientação de Joana, qualificar-se para melhor trabalhar, qualificar-se para melhor entender-se, entendendo-se, compreendendo e se amando, fica fácil desenvolver o trabalho. Aqui se propõe numa casa espírita. E aí, agora, dentro da ótica da nossa conversa, o espiritismo é para os espíritas, mas é o espiritismo para todos, né? Aquilo que nos envolve, nos acolhe, nos consola, nos orienta, nos direciona, nos ensina a nos amar, é para todos, independente de crença, de fé e de qualquer outra situação que possamos elencar. O que você fala? Que sugestão você dá? Que livro você pode indicar
para aquele telespectador e telespectadora nossa que está nos assistindo hoje, ouvindo as suas considerações e queira conhecer a obra de Joana de Ângeles, ler um livro e se entender um pouco mais sobre este contexto? Eu vou ser bem radical, porque eu acho que a gente tem que começar, como eu costumo dizer a quem nos acompanha, Joana é aquele espírito magistral que, ao mesmo tempo que nos conforta, que nos consola, que nos coloca no colo, que nos abraça com a sua meiguice e ternura, ao mesmo tempo, diante da sua sabedoria, ela nos provoca o despertamento. Então, eu particularmente recomendo uma obra que eu tenho de cabeceira, na realidade, denominado Responsabilidade. E por que eu recomendo essa obra? É uma obra de bolso, facílima de entendimento, de compreensão e leitura, mas eu vou ler, com a sua permissão, apenas um parágrafo, que é o parágrafo inicial da obra, está logo no primeiro capítulo, em sua página 7, que Joana fala-nos assim: o conhecimento que liberta propõe ao homem uma consciência responsável. A responsabilidade, fala-nos Joana, decorre da perfeita identificação entre o que o indivíduo conhece e a forma pela qual se comporta. A responsabilidade, enfatiza Joana, é conquista intelecto-moral de relevância para a vigência da vida enobrecida na Terra. E por que eu recomendo essa obra? Pelo simples fato, por esse trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo desses 12 anos, que o que mais ocorre, até mesmo no seio espírita, me permita dizer isso, André, é o fugir da sua autorresponsabilidade. É a delegação de responsabilidades. Eu nunca sou responsável pelas minhas mazelas, pelas minhas vicissitudes, pelo infortúnio que eu estou experimentando. Geralmente eu atribuo essa responsabilidade a outro, quiçá a Deus. Tanto que eu provoco quem lá comigo está, perguntando-lhes: quem nunca, em algum momento, em alguma vicissitude ou diante de uma dor ou um sofrimento, não elevou o seu pensamento e questionou o Criador? Por que comigo? E isso ocorre até mesmo com aqueles trabalhadores que há décadas se debruçam no trabalho espiritual. Então, quando se chega ao ponto de buscar-se um responsável, eu estou negando a minha autorresponsabilidade por aquilo que sou. Né? Então, como Joana é até muito adepta dos conhecimentos e entendimentos do Carl Jung, eu tenho uma frase para sintetizar o que eu quero colocar a quem esteja nos acompanhando no programa de hoje. Quando ele fala assim: o que negas te subordina, mas o que aceitas, né, te transforma. Porque à medida em que a gente passa a se autoconhecer e a detectar aquilo que faz-se necessário expurgar, expulsar de dentro de mim, como pensamentos deletérios, como sentimentos negativistas, isso faz despertar em mim o ser que eu busco encontrar. Aquela paz íntima, aquela paz interior tão necessária. Enquanto eu não me conhecer, dificilmente eu atingirei essa paz. Juarez, o programa Visão Espírita caminha célere. O tempo é um aliado, mas ele é célere. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, desse agradável bate-papo sobre Joana de Ângeles. Eu peço que você deixe à nossa telespectadora, ao nosso telespectador, uma mensagem, um convite, algo que ajude a inspirá-lo a pensar e, quiçá, como você colocou, de posse da responsabilidade do conhecer, procure conviver com a obra de Joana de Ângeles, com os conhecimentos espíritas, que são, para os espíritas,
mas para todos. Para todos. E nesse contexto, André, é que eu deixo a mensagem a todos que estejam nos acompanhando, da própria Joana, quando ela nos diz que, embora com todas as intempéries, com todo o quanto esteja hoje nos circulando, nunca podemos esquecer que o nosso destino não é o sofrimento. Não estamos aqui para o padecimento. Nós estamos aqui para nos esforçarmos e já vivenciarmos a felicidade aqui e agora. Então, nesse contexto, já se faz necessário que a gente, e sem tempo, né, para que a gente possa se debruçar na busca desse autoconhecer e, repito, desse autoencontro e desse autoamor. Faz-se muito necessário nos dias de hoje se auto-amar para poder amar. Então, tendo esse mantra, que não estamos aqui para sofrimento, é isso que eu chamo e convido a todos para estarem conosco às terças-feiras, das 19h30 às 20h30 na Unificação Kardecista. O programa Visão Espírita, Juarez, agradece as suas explicações, seu convite, sua orientação e convida nosso telespectador, a nossa telespectadora, a experienciar momentos de auto-amor, porque para amar alguém é preciso saber amar-se. Perfeito. Pense nisso. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você.